Fala pessoal, meu nome é Ed Clay. Estamos dando início aqui a esse projeto. Esse projeto ele tem o intuito dele é ter como uma forma de revisão e não como uma forma de você aprender o conteúdo do zero. Então aqui a gente parte do pressuposto de que você já tem uma ideia do conteúdo. E outra ideia aqui é ter esse diálogo de como aluno para aluno, não de professor para aluno, né? Então eu tô aqui representando a figura de um aluno concurseiro que tá postando uns vídeos aqui para ter uma marca, né? Um registro e uma forma de revisão para também ajudar quem precisa. Então esse aqui não é um vídeo para você aprender do zero. Então eu subentendo que você aqui já tem conhecimento prévio do assunto e vem aqui com uma forma de revisão. Então possa ser que contém alguns erros, e inclusive vai ser interessante esse debate, né? Possa ser que falte alguma parte do conteúdo e que seja complementado nos comentários por mim, por vocês, que haja correção. Vai ter tudo um pouco. Hoje a gente vai dar início à revisão de raciocínio lógico, partindo ali do princípio ali de alguns conceitos, principalmente sobre os conectivos e tabela verdade. Então vamos já início para a aula não ficar extensa. Proposição. A proposição é uma sentença declarativa que será expressa por meio de palavras e números, uma frase em que nós possamos atribuir a ela o valor verdadeiro ou falso. Então essa aqui foi a minha definição de proposição, que é o que sempre a gente vai ver no estudo do raciocínio lógico, né? Aqui temos um exemplo. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Então eu consigo atribuir um valor para essa proposição. Mais embaixo aí a gente vai ver os pré-requisitos, né? Para que seja uma proposição. Então aí eu tenho 2 mais 2 igual a 4. E eu consigo atribuir um valor lógico para ele, se é verdadeiro ou falso. A outra proposição embaixo. PH é um professor de português. PH é um professor de raciocínio lógico. Foi com ele que eu estudei raciocínio lógico. Então aí, esse foi um exemplo dele, né? PH é professor de português, então é igual falso. Então é uma proposição que eu consigo atribuir um valor lógico. Então esses aí é um primeiro pré-requisito para que seja uma proposição. Eu tenho que conseguir dar um valor lógico para ele, né? Verdadeiro ou falso. E aqui eu tenho alguns exemplos de que não são preposições. Frases interrogativas. Por que não são proposições? Porque eu não consigo exatamente dar uma sentença, dar um valor. Por exemplo, quem é ele? Quem é X? Então, a essas perguntas eu não consigo dar uma sentença se é verdadeiro ou falso. Quem é ele? Verdadeiro? Quem é ele? Falso? Não existe, né? Frase exclamativa. Da mesma forma também, eu não consigo dar uma sentença, né? Frases imperativas, frases sem verbo, falta de ação, né? E sentença aberta. Ele é professor de matemática. Então, esses tipos de coisas assim que não consigo chegar a uma conclusão, principalmente esses dois últimos pontos aí, né? Que é o frase sem verbo e a sentença aberta. Por exemplo aqui, x mais 2 é igual a 4. Eu não consigo dar uma sentença se é verdadeiro ou falso, que eu não sei quem é x. Então aqui pode ser que seja aqui verdadeiro. Se x aqui for 2, se x for igual a 2, é verdadeiro. Mas se x for diferente de 2, vai ser falso. Mas aí a questão não vem me dizendo qual é o valor de x, então eu não consigo atribuir uma sentença a ele. Não sei se ele é verdadeiro, não sei se ele é falso. Temos agora alguns princípios, né? Princípio da identidade. Uma proposição verdadeira é sempre verdadeira. Uma proposição falsa é sempre falsa. Então não existe uma proposição, não tem como ela
ser atribuída dois valores para ela, né? Ou ela é sempre verdadeira ou ela é sempre falsa. Então a proposição ela não vai ser, dado momento ela vai ser verdadeira e outro momento ela vai ser falsa. Então isso aí não existe. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Foi o que eu acabei de dizer, né? Uma proposição ela tem que ser atribuído um valor a ela, ou verdadeiro ou falso. E aquele valor que foi atribuído a ela vai perdurar por toda a questão que no caso que a gente quer acertar, né? Princípio do terceiro excluído. Uma proposição só pode ter dois valores, verdades, isto é verdadeiro ou falso, não podendo ter outro valor. Uma proposição, ela só pode ser atribuído dois tipos de valores para ela. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma proposição que seja mais ou menos. É isso que esse princípio quer dizer. Então, não existe, né, voltando lá aqui, né? X mais 2 igual a 4. Então, não existe um resultado que seja depende. Se eu tenho uma sentença que tem esse valor aqui e a minha resposta é depende, isso aqui não é uma proposição. Porque depende se o x for 2 ou depende se o x for diferente de 2. Então, por esse princípio, essa sentença aqui, esse argumento aqui, ele não pode ser uma proposição. Então, isso é um argumento inválido. Temos aqui também com a proposição, ela pode ser simples ou composta. Se eu tenho uma única proposição, eu tenho ela simples. Mas eu posso ter duas proposições e aí eu atribuo a ela como ela seja composta, né? E aí essa questão aqui a gente vai ver mais na frente quando a gente começar a ter exemplos. Vai ficar mais claro. E agora a gente parte para onde a gente coloca a mão na massa, né? Os conectivos. Os conectivos vai ser muito importante, vai ser a base do nosso estudo de raciocínio lógico. É a partir deles que a gente vai estudar as proposições, vai atribuir valores, tudo. É a base do raciocínio lógico. Então nós temos aqui 5 tipos de conectivo, né? E vamos destrinchar cada um deles. Temos o conectivo I, que o nome dele se chama conjunção. É o nosso primeiro conectivo, conjunção. E o símbolo dele é um chapeuzinho. Vou melhorar esse I aqui. É um conectivo da conjunção. E quando a gente fala ele, né? A gente fala ele I. É uma coisa e outra. A e B. Esse aqui é o nosso conectivo conjunção. O nosso próximo conectivo é o OU, que ele se chama disjunção. Disjunção. E o símbolo dele é um chapeuzinho contrário. Então esses conectivos aqui são muito próximos. Futuramente vocês vão ver que esses dois conectivos aqui, eles são próximos. Um é negação do outro. Não diretamente assim, né? Mas quando eu vou negar um, isso aí é coisa mais pra frente. Quando eu vou negar um, eu vou utilizar o outro. E assim a gente vai, mais na frente a gente vai ver. O próximo conectivo é o condicional. Condicional, que é o famoso se então. Que é representado por uma seta. Isso aí é o famoso se então, né? Se uma coisa, então outra. O próximo conectivo é o bicondicional. É o se e somente se. Somente se.
E ele é representado por dois tracinhos, assim, uma seta com os dois tracinhos. É o se e somente se. Se e somente se uma coisa acontecer. A outra coisa só vai acontecer se e somente se aquela, o que antecede ela acontecer. Essa se chama bicondicional. A nossa última é a disjunção exclusiva. E a representada é ou. Ou uma coisa ou outra. E o símbolo dela é o chapeuzinho, que ela parece que parece que essa daqui, né? O símbolo, né? Disjunção, e essa daqui é a disjunção exclusiva, ou uma coisa ou outra. E nós temos a negação, né? A negação é um tipo de conectivo que o não, a negação. Negação. E ele pode ser representado de duas formas, assim ou assim. Se eu tenho uma proposição que ela tem um valor verdadeiro, a negação dela ela vai se tornar um valor falso. Então eu estou negando aquela proposição, estou invertendo o valor dela. Pronto, agora já que nós já temos uma base, já conhecemos a base e podemos avançar agora para a tabela verdade. A famosa tabela verdade, né? A tabela verdade, o princípio dela, a gente precisa saber quantas linhas que nossa tabela verdade vai ter. E isso tudo depende da quantidade de proposições que nós teremos na nossa sentença. Então, para montar a tabela verdade, para montar a tabela para montar a tabela, nós precisamos saber o número de linhas. E o número de linhas vai ser igual a 2 elevado a P, onde P é a quantidade de proposições da nossa sentença. Então, se eu tenho uma sentença que eu tenho duas proposições, eu vou ter que 2 elevado a 2 sendo igual a 2 vezes 2 igual a 4. Então minha tabela verdade vai ter 4. Se eu tenho uma sentença aqui, eu tenho 3 proposições, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Beleza? Para a gente descobrir a nossa quantidade de linha da nossa tabela verdade, a gente utiliza essa regrinha aí, né? Que é 2 elevado a P, em que P é o número de proposições da nossa sentença.